Ver mais de volta, ó gente, quem aí tem paciência com criança mimada? Difícil, né? Principalmente quando não é o filho da gente. Você sabia que mimar pode ser algo bom no sentido de dar carinho, claro, sem esquecer dos limites. Pegar no colo quando a criança se machuca, ajudar nos deveres, dar colinho pro bebê, não é sinônimo de deixar a criança mimada, não. Ou seja, há um limite entre dar o carinho, que a criança realmente precisa, né, estimular ela, e mimar. A psicóloga Vanessa Silva vai detalhar esse assunto pra gente. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, tudo bom, Marta? Tudo certinho, bem-vindo ao Ver Mais novamente. E ó, você pode participar pelo nosso WhatsApp, 4888-226543, você que está enfrentando aí uma situação delicada em casa. Vanessa, a gente estava conversando um pouquinho antes, o problema é já sair para atender a criança sem uma necessidade real, tirar a autonomia da criança, às vezes coisas que ela mesma pode resolver, desafios, situações por conta própria, tu te antecipa ao medo da criança, ao desafio, né? Porque às vezes é uma demanda do pai, né? Às vezes aquele pai não foi atendido quando ele realmente precisou, e aí ele acha que qualquer reclamação do filho ele tem que estar prontamente ali e acaba às vezes colocando a criança dentro de uma redoma, né, dentro de uma situação que às vezes ela poderia enfrentar por condições particulares e acaba esse pai fazendo por ele e não por ela, né? É importante também a gente frisar, sabe, Marta, que há uma necessidade de a criança se frustrar, porque se a gente não aprende a lidar com frustração no início da vida, quando que a gente vai lidar com ela, né? E a frustração é uma forma de colocar que a gente não é o centro do mundo. E a gente vai passar o resto da vida tendo que enfrentar situações nos quais nós não vamos ser o centro do mundo. Que você não vai passar numa prova, numa situação, né? Então, para a criança, desde pequena, aprender a lidar com a vida do jeito que ela é. E é em casa que isso tem que ser feito, porque se de um lado vem a frustração, do outro vem o carinho, o colo, o acolhimento, quando isso precisa acontecer. Muito bem. Tem situações, gente, que eu vejo, assim, claro, a gente de fora, eu não tenho filhos, né? Uma coisa é ver a situação de fora, né? Outra coisa é daqui a pouco os pais envolvidos emocionalmente com tudo aquilo, né? Deve ser um dilema, né? Tentar achar esse limite entre o carinho e o mimar excessivamente. Sim. Mas, por exemplo, eu já vi amigos que o filho usa a cadeirinha na hora que vai andar de carro, mas ele começa a gritar se você põe o cinto. Então, não pode andar a criança que tá mandando ali, tá no comando. Sim. Então, aquela cena clássica de choro no shopping, no supermercado, coisas assim. Tem também o filho de uma amiga que não deixa a mãe conversar com outras pessoas. Então, assim, a partir daí é motivo de preocupação? Sim, a gente precisa entender que, assim, botar um limite realmente não é fácil, porque botar limite é amor, né? As pessoas entendem que amor é só carinho, beijo. Não, o limite é uma forma de dizer, olha, aqui é o espaço da mamãe com os amigos, aqui é o seu espaço com a mamãe, né? A criança ela precisa entender isso e desde muito cedo. E tem coisas, por exemplo, o cinto de segurança no carrinho do carro, na cadeirinha do carro, é uma segurança para ela, né? Então colocar aquele limite e ser firme, porque o que a gente recebe às vezes no consultório, os pais apavorados, né? Até dentro do consultório, às vezes a criança tenta, quando vem junto na família, né? Tentar desmontar ali, fazer a coisa e às vezes quando você vai com amor explicando que aquele espaço é meu espaço de trabalho, né? E os pais vão vendo também você dentro, como isso pode acontecer, né? Como você colocar limite, porque a criança, ela é muito aberta, né? Se ela entende que o pai está indo demais por esse limite, porque tem pai também que é severo demais, que não dá o outro lado do amor, ou se aquele limite está vindo para atender uma demanda do pai, a criança capta. Elas têm uma esponjinha que, meu Deus, né? É um filtro, assim, sensacional. Por exemplo, assim, uma demanda do pai, às vezes faltou alguma coisa pro pai e ele quer compensar com a criança. Exatamente. Às vezes o casamento dos pais não tá legal. E aí a criança capta, ela sente, é aquela criança que vai fazer show no supermercado, é aquela criança que vai fazer um teatrinho na hora de botar a cadeira, para tirar a preocupação da mãe. Então, por amor, elas acabam fazendo esse tipo de transição de situação, né? Então, é importante a criança ser entendida na sua totalidade que, tá, ok, essa birra é por quê, né? O que está querendo comunicar com isso? E não ter medo de colocar limite, porque a criança pede, ela clama por limite, porque limite é uma forma de ela ser olhada. E uma das nossas maiores necessidades na vida é ser olhado, mas do jeito que tenha cuidado, atenção e carinho, sem precisar fazer o show, né? Porque o show é o contraponto. Muito bem, e tem muita emoção envolvida nisso tudo, Vanessa. Sabe que antes do Ver Mais começar, a gente estava conversando a gente estava conversando na produção, e aí, criança mimada, às vezes dá vontade de sacudir, né? Mas na verdade, ela está refletindo aquilo que os pais às vezes não se dão conta. Né? A gente que tá, é por isso que eu digo, gente, é fácil falar quando a gente está de fora, tá? Eu não tenho filhos. Mas situações muito próximas a mim fica tão claro, né? Que é justamente isso que você falou, é um reflexo, às vezes, de uma instabilidade que está acontecendo em casa. Essa questão de crise
financeira, por exemplo, nas famílias, né? Tem refletido muito nas relações, não só com as crianças, mas com os adolescentes, com os adultos, né? E acaba sendo um foco de estresse. E as crianças, como eu disse anteriormente, elas são sensíveis, né? Então, às vezes, essa sensibilidade dela, a forma de ela mostrar a tristeza, a forma de ela mostrar aquele choro, é dando um show. E muitas vezes, mas muitas vezes, o que a criança precisa de uma atenção concentrada. Não é a mãe estar na cozinha e conversando, às vezes 15 minutinhos, 20 minutinhos com um filho de 5, 6, 7 anos, é o que ela precisa. Filho, o que você está precisando? O que você quer? É o diálogo com presença, né? É o diálogo com olho no olho. Uma das coisas que tem vindo bastante, na realidade, dos nossos consultórios é a falta de habilidade conversacional. As pessoas desaprenderam a conversar. É troca de mensagem, é grito, né? E não tem um tempo para ouvir. A criança também tem o que dizer. Do jeitinho dela, da forma dela, ela também tem o que contar pra gente, Basta né? a gente interpretar também, Exatamente. né? Às vezes os pais são muito atrapalhados, né? Eles erram tentando acertar, a gente sabe, né? Com certeza, né? Não tem escola para pai, né? Se tivesse... Vanessa, tem muita mensagem chegando, várias situações. Vamos começar por essa aqui. Minha filha é muito confiada quando está com o pai dela. Eu não sei como lidar com isso. Quando ele está perto, ela muda completamente. Eu preciso de ajuda porque eu não sei o que faço. A nossa telespectadora não se identificou. Bom, eu não sei se o caso dos pais separados é um outro departamento, né? Quando os pais são casados, às vezes é importante essas práticas parentais serem conversadas. Eu falo até de brincadeira às vezes. Não precisa amar o pai e a mãe, como marido e mulher, mas precisa ter uma coerência no discurso de práticas parentais. A criança, ela precisa dessa linearidade, dessa forma de agir. Então, eu não conheço a situação muito bem. Não sei se o pai faz as vontades que a mãe não faz. Aí fica cristalizada, né? A mãe, a chata, e o pai, o santo, né? Então, a criança, lógico, vai para quem seu santo. Somos casados. São casados. Tá aqui a resposta. São casados. Então, aí, mais do que nunca, as práticas parentais estarem bem alinhadas, né? Porque fica realmente muito difícil para a criança entender para que lado que ela vai andar, né? Porque quando a mãe tá, tem que comer salada. Quando a mãe não tá, não come. Né? O que é importante naquela família? O que é urgente? O que é um valor para eles que não pode ser perdido? A questão dos estudos, né? Olha, isso acontece em muitos casos. Eu, por exemplo, tenho um afilhado e os pais do meu afilhado, dos meus amigos, dizem que ele muda completamente. Ele fica super exibido quando eu tô lá. Imagino. Eles querem, né? Ir pro centro da sala, trazer todos os brinquedos. E aprontar, no sentido de exibido, de aprontar mesmo, ficar desafiando os pais. Vou te dar uma chance para você se comportar. Você vai se comportar, ele olha para eles e diz, não. E olha que eu gosto muito do modelo de educação deles. Não, é porque também faz parte da criança, né? O tentar desafiar, se é menino, então, né? Tem 2 anos e meio. Então, olha, né? Uma questão de mostrar quem é que manda, até uma coisinha de poder, uma luta de poder ali. Então, olha só, e tem mais pergunta aqui. Meu nome é Thaís, eu quero saber como fazer minha filha dormir no berço. Ela tem 6 meses e quando eu boto, ela sempre chora, me ajuda, ela é muito apegada a mim. Aquela coisa, às vezes os pais erram tentando acertar, né? Não querem deixar a criança chorando. Ai, que difícil. É difícil, né? O que às vezes eu falo para as mães que procuram no consultório é de falar para ela que também tá difícil para a mãe deixar, né? Porque às vezes quando nasce, passa ali 9 meses do quentinho, gostoso na gestação, aí vem pro mundo, né? Às vezes os olhares vão todos pro bebê, a mãe deixa de ser olhada. E uma forma também de ela estar junto dessa criança é ficar perto do berço, e a criança entende, né? Bebezinha entende. Então, assim, da mãe também mostrar, conversar com a criança, né? Não sei como é que elas entendem isso, porque tem famílias hoje que deixam o berço no quarto dos pais, tem famílias que deixam separado. Também ver o que ela quer, né? Em termos de desenvolvimento para essa criança. E explicar também que para ela tá difícil. E normalmente os bebês entendem. Normalmente eles entendem. A gente tem mania de subestimar eles entendem. A compreensão deles, né? Olha, tá difícil para mim, né? Explicar, dizer que também tá, e é possível, porque ele sente, e às vezes ele só precisa ouvir com as palavras ditas, né? Então é importante também esse diálogo da mãe falar de como ela se sente, dela ser atendida também. E resistir também, daqui a pouco quando a criança começa a chorar, já vai lá, e o valor do não, ele também tem que ser... Com certeza. Né? Ele tem que ser valorizado, porque senão daqui a pouco diz não, mas só hoje, né? Hoje eu vou abrir uma exceção. Isso, ter cuidado com as exceções. Eu brinco que tem que ter uma exceção dentro da regra, né? Só final de semana, né? Porque senão o que acontece? Aquilo fica solto e a criança, de certa forma, precisa de constância, né? Para o desenvolvimento dela. Muito bem. Tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. Ela faz muita birra e chora pra tudo. Provavelmente chegou... O que eu devo fazer? Essa é a pergunta. Mas como é que chegou a esse ponto, né? Sim. Às vezes...
O que eu tenho atendido de famílias com criança, o que acontece? De 1 ano a 2 anos, a fala não está totalmente estruturada, né? Então, às vezes, ela fica até a própria criança está ansiosa porque quer falar e não consegue, né? Quer falar e aquilo fica gerando uma certa angústia. Então, a gente precisa ver bem a situação. Se é uma situação como essa, simplesmente a fala da criança não vem quando ela quer se comunicar, ou se a birra está vindo de uma situação de crise do trabalho do pai, as rotinas. Isso é uma coisa bem importante, acho que, de falar aqui. As crianças estão vindo com uma rotina muito carregada. Às vezes, musicalização para o bebê, música, aula de inglês e tal. Estão estressadas, já vem pequenininhas estressadas. Então, às vezes, a birra está vindo muito, não quero ir, porque ele está cansado naquele dia, né? E às vezes a primeira coisa é olhar qual é a necessidade daquele bebê, o que ele precisa naquela semana, o que ele está querendo dizer, né? Só que essa fase específica entre 1 e 2 anos tem essa questão da fala que não está propriamente governada. Então, eles ficam ansiosos, angustiados, né? E entender que faz parte do desenvolvimento. Vanessa, muita gente participando. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu quero te perguntar, essa aqui, eu sou mãe solteira, meu filho está com 4 anos e todos dizem que eu mimo demais ele, mas faço tudo por ele mesmo, por ele não ter pai. Como é que eu poderia ajustar isso? Tudo que ele quer, eu compro, por exemplo. Então, como eu falei no início da história da frustração, né? Essa criança, ela já veio com ele tem um pai, o pai não está presente, né? Mas tem uma frustração. Fazer tudo que uma criança quer é mostrar para ela que ela é o centro do mundo. Então, se ela não arrumar isso agora, lá na frente ele vai ter consequências graves, né? De ele aprender a ouvir um não, porque a vida vai dar muitos nãos. A vida nos dá muitos nãos. E eu vejo assim que hoje a gente está tendo uma série de adultos que são operacionalmente funcionais, mas emocionalmente como uma criança de 4 anos que querem que o mundo governe em volta delas. Então, se a gente não aprende a lidar com a frustração de criança, a conta vem muito alta. E cabe aos pais produzirem isso nos filhos. Não no sentido de faltar, né? Mas no sentido de não suprir faltas, né? Porque é uma falta que ele vai ter que lidar, essa, né? Da não presença do pai. Ou seja, começar a dizer não. Essa mãe podia começar por aí. Exatamente. É amor. Não é uma linguagem para ser dita para as crianças porque não representa amor. Muito bem, gente. Às vezes é doído, mas tem que fazer isso. E eu tô adorando que os pais, eles fazem minha culpa. Porque muitos pais dizem, não sei o que tá acontecendo, não tem nada a ver com isso. Eu tenho muitos pais assumindo, sabem o que realmente estão fazendo de errado, estragando um pouquinho, né? Vanessa, a gente agradece a tua participação super esclarecedora e a sua participação. Quero mandar um beijoca pra Marta, minha xará, que mandou uma mensagem super carinhosa. Ela e o filhote Diego sempre nos assistem. Beijo pra você, Marta. E Vanessa, você já tá convidada a voltar aqui, viu? Obrigada, porque eu adorei nosso bate-papo. Foi ótimo. Obrigada. Pode ser? Até a próxima? Com certeza, até a próxima. Vamos dar uma data legal, então, pra nós. Tá bom.